Fala galera, começando com meus vídeos, só tô me arrumando aqui pra essa gravação. E hoje eu vou reagir a Josão, só tirar aqui. A Josão, Vasco com Botafogo 0. Josão, né? Deixa um like e bora comentar, né? Ah, quando o time ganha, você aposta, né? Falo e repito. Gente, não foi um jogo maravilhoso. Deixa eu só falar aqui, peraí. Acho que nos dois últimos jogos, nos dois últimos eu não reagi. No primeiro tava, cara, eu já tava com uma vontade que o meu time tinha perdido. Tirando não isso também. E a outra coisa que, cara, sei lá, não dá muita vontade mesmo essas. Daí meio que eu tô no outro dia Mas... passou estrafilhar, não vai valer a pena, daqui a pouco eu deixo de gravar outras coisas. E hoje eu vou gravar aqui o React e falar desse jogo, né, que aconteceu quase nada. Pelo menos o Vasco ganhou. Gente, não foi um jogo maravilhoso, mas pelo menos o Vasco ganhou, só que agora vem um Flamengo pela frente. A gente vai tomar uma goleada? Vamos falar disso aqui, mas antes vamos falar do jogo de hoje. E olha só, o time do Vasco veio a campo hoje com esse... E eu acho que o time veio bem, cara, não teve nenhum cara que diga, nossa, não vi o Alex Teixeira, não vi nenhum cara que fale, nossa, é muito surpresa aqui e tal. O Zucarello anda jogando bem, o Ryan também, nunca critiquei o Ryan, falo e repito. Eu fiz o React de jogo contra os... Eu não sei se eu fiz ou não o jogo contra o... Aquele... Eu vou até olhar. Cadê meu celular? Aqui. Eu vou ver se eu fiz. Enquanto eu vou deixar aqui a pessoa rapidão, ele vai comentando, eu vou comentando também. Vou subir aqui rapidão pra ver se eu fiz React do jogo do Vasco. Foi o Vasco contra o... Não sei. Contra aqui na Copa do Brasil. Eu acho que eu não fiz esse outro React que eu não fiz. Quando deu tempo, acabou que depois eu esqueci. Eu vou ver se eu fiz o React ou não. Enquanto isso, eu vou deixar passando. Mas esse é um time bom, cara. Não vem nenhum problema. 11 aqui, a gente tem algumas novidades em relação ao que tinha sido no último jogo na Copa do Brasil. O jogo... Ah, não, eu reagi sim, foi mal. Aquele que a gente começou meio mal, mas até que terminou ganhando tranquilo. Hoje a gente tem aqui o camisa 3, o Tietê no lugar do Matheus Cocão, que parece que vinha ganhando a titularidade, mas hoje perde de novo. Tietê fez um jogo maravilhoso. Tietê jogou bola parecendo o Lionel Messi? Não, mas foi um pouquinho melhor do que ele vinha sendo, porque no próprio Campeonato Carioca ele tinha feito uns jogos bem ruins, hoje joga um pouquinho melhor. E no mais, o que a gente tem aqui? A saída do Alex Teixeira para a titularidade do Ryan, que eu já tinha cantado essa pedra no vídeo do jogo da Copa do Brasil. Eu até falei, cara, provavelmente vai vir de titular. Veio, olha só, acertei. Enfim, no mais, a gente tem mais do mesmo. E o que me estranha aqui é que o Paulinho está no banco, aparentemente por opção técnica. E assim, não que o Paulinho seja, meu Deus do céu, o melhor jogador do mundo, mas eu sei lá, eu acho que eu escalaria o Paulinho de titular. Não sei você. Aí é aquilo, é muito fácil eu falar, pô, gostaria de ver o Paulinho e... Cara, eu acho que se for... Eu não sei, cara. Qual que seria a tática? Eu sou burro, peraí. Seria meio que... Foi uma 4-3-3 no jogo, né? Foi o Verratti, Raio e Zucarello. Daí atrás o Coutinho de dois volantes, o Hugo Moura e o tal. Foi 4-3-3. Cara, eu não sei. Eu acho que o time foi bem assim, mas... Se fosse pra tirar alguém, eu tiraria um dos dois volantes e colocaria um dos dois meias. Porque eu acho que ou é dois volantes ou dois meias. Não combina os dois numa tática. Opinião dada e continua. E não falar quem que eu acho que deveria sair. Sinceramente, o Ryan, ele tá ali com uma moral, ganhou o Sul-Americano Sub-20 e tal, mas hoje eu tiraria ou o Ryan ou o Zucarello. O Zucarello parece que, sei lá, cara, eu já sinto que o Zucarello tá um pouquinho melhor do que o Ryan, eu ainda tenho expectativa nele, tá ligado? Fez gol no último jogo, mas hoje eu tacaria o Paulinho no lugar de um dos dois. Pra ser bem sincero, eu acho que eu tiraria o Ryan, mas talvez tenha ali a posição, a questão do lado, que cada um joga, enfim, eu tiraria um dos dois. Eu colocaria o Paulinho. Mas o Paulinho entra depois no decorrer do jogo e faz uma cagada. Mas antes da gente chegar lá, esse time distribuído a campo fica assim. Mais uma vez, Coutinho titular, parece que isso veio para ficar mesmo. Coutinho é o cara que é ele ou o pai, vai ser ele que vai jogar. E sinceramente, tá rendendo muito pouco, né? Mas enfim, pessoal, como é que começa o jogo? Começa com, graças a Deus, o Cuiabano tacando a mão na bola e aí cometendo um pênalti. Eu falo graças a Deus, porque assim, se não fosse isso aqui, talvez a gente estaria agora na Taça Rio, o que seria uma bosta. Não que o Campeonato Carioca seja meu. Seria mesmo. Imagine, com esse empate, com a vitória com a vitória de um dos dois pediu pro Cariocão, pelo campeonato mais alto. Com o empate, os dois vão pra Taça Rio. Ainda bem que nós ganhamos, né? Pelo amor de Deus. E o Botafogo tá disputando nada.
meu Deus do céu, Champions League, mas é melhor, sabe, estar lá do que não estar. Enfim, num cruzamento do Paulo Henrique, o Cuiabano mete a mão na bola e aí vem pra cobrança, Verratti e faz seu gol. Vamos ver o lance aqui, cobrança de pênalti, Pablito Verratti vem pra bola, bola pra um lado, goleiro pro outro, ele faz mais um gol e pela 15ª vez só nesse ano, o Vasco ganha um jogo graças ao Pablo Verratti. Claro, um gol de pênalti que dessa vez nem foi ele que cavou, mas estava ele lá pra converter. Para Cara, é de até matar. difícil eu arrumar novos comentários aqui sobre o Verratti, porque, assim, esse já deve ser, como eu falei, o 15º vídeo só esse ano, que a gente tem que focar muito no Verratti, mas eu trouxe aqui alguns números. Primeiro que o Verratti, ele tá ali naquela briga, pelo menos na minha cabeça ele tá na briga, talvez na dele não, mas na minha ele tá. Ele tá naquela briga de alcançar o Cano, não que, sabe, isso seja um grande objetivo, mas eu estou curioso E vai passar esse ano. A gente tava com 40 e o Cano 43. para ver isso acontecendo. E o que acontece? O Cano tem na história do Vasco 43 gols, o Verratti chega agora a 40. Pera, o Cano ficou em quantos anos fazendo as contas, cara? 18 ele não tava, 19 ele tava. Ficou 2 anos ele fez 43. O Verratti tá indo pro terceiro. 23 jogou só metade. 24 o ano todo e 25. É. O Cano, para fazer 43, ele precisou de 101. O Verratti está na casa dos 80 jogos. Para ser mais preciso, são 84. E daí tem gente que fala, tá com saudade do Cano. Ai, do Fluminense levou muito. Vou mostrar onde tem que enfiar o Cano depois. Aí eu vim. Tá que tá. Ó o Cano aqui, já sabe muito bem onde eu vou enfiar. Com hoje. Então, assim, é quase 20 jogos a menos para fazer ele praticamente a mesma quantidade de gols. A gente tá falando de um artilheiro nato, tá ligado? Tanto o Cano como agora no Vasco, o Verratti. Que bom que a gente tem ele, porque assim, cara, ele pode ter um problema aqui, um problema ali, se ele é muito caneludo e tal, mas se não fosse esse homem, nossa, coisa estaria ainda pior. Então a gente tem ele. Verratti chega também, falando em mais números, a 8 gols em 15 clássicos. Isso lidando só ali com Fluminense, Botafogo e Deixa eu fazer aqui. Eu tentei pensar nisso ontem, não consegui pensar. Peraí. O Vett não tava em 2023, no início do Carioca. Ele veio depois. Ele faz 2 gols contra o Fluminense, no primeiro clássico, contra o Fluminense. Contra o Botafogo, nós perdimos 2 jogos. Não, nós ganhamos um de 1-0 e perdimos outro. Então, nos dois o Vett não tava. Daí contra o. Tal, não tem não. Não tem, né? Não. Daí do Fluminense foi o 2, eu acho que. No primeiro ano de clássico fez só 2 gols no Fluminense. Só não, né? Jogou muito também, né? Daí vem 2024. Eu tô meio assim, né? Eu tô fazendo as contas aqui. Daí ele vai lá e faz. Afonso, eu vou falar muito mesmo, já falei isso. 24 contra o Fluminense. Ano passado. Ele. Acho que faz contra o Fluminense. Acho que faz um. Se eu tiver enganado, alguém me fale. Ele faz um contra o Flamengo. Daí contra o Botafogo ele faz. No de volta não, que nós apanhamos. Mas do de ida eu acho que ele faz. Cara, foi mal. Acho que ele faz um, né? No de ida contra o Botafogo. Não, o de ida nós empatemos e o Verratti fez um gol. Então foi 2 do Verratti, foi um do Botafogo no Flamengo. Contra o Fluminense, o Verratti fez. Não, ele fez um no início, depois pra tentar buscar o jogo de pênalti. Falando as contas aqui. Não sei, cara. Mas eu acho que foi bem por aí, 24. Daí nesse ano ele não fez nenhum contra o Botafogo. Ele fez um. Não, quem fez contra o Fluminense foi o Coutinho e contra o Flamengo ele fez. Então foi por aí que ele completou 8. Daí eu acho que ele fez uns. Sei lá. Continua. Flamengo. 8 gols em 15 jogos contra esses três é muita coisa, principalmente porque o time do Vasco não ajuda. É claro que o Vasco joga em prol do Verratti, isso é verdade, tá ligado? Tanto em cruzamento na área quanto quando tem pênalti é ele que bate, mas, no geral, assim, é um time que não cria muito, né? O pouco que o Vasco cria é pro Verratti, mas mesmo assim ainda é muito pouco. E tem um problema que, pô, fez 8 gols em 15 jogos, mas não ganhou esses 15 jogos, ou não ganhou esses 8 que ele marcou, tá ligado? Porque é aquilo, tem jogo que o Verratti faz gol, mas o Vasco vai lá, igual ano passado, e toma 6 pro Flamengo. Aí você faz o quê? Aí não tem como o querido aqui fazer milagre também. Mas a partir dele, ele começa mais o ano fazendo. O Vasco, eu acho que o único jogo que ele ganhou de jogou assim foi contra o Fluminense, né? Fazendo as contas, eu tinha que o Verratti naquele jogo fez 2. Não, falei errado, desculpa, falei errado. Foi um do PEC. Não, foi 2 do PEC. Falei errado. O Verratti fez 2, não. Foi o PEC. O PEC fez 2. Alguém fez um e o Verratti fez outro. Foi isso. Mas não sei, cara. Tem que fazer. Depois eu vejo isso, mas por agora não.
Verratti vai completar 10 jogos em clássico nesses 2 jogos na cima do Carioca. Vai fazer um hat-trick ainda. Eu gosto. Ele vai empatar. Hat-trick pra nós, por esse negócio aí, atrapalhou. Vai ser hat-trick pra nós, hat-trick. Tá, e vai passar o cano muito em breve. Ele tá, mais números de Verratti. Ele tá com 6 gols agora no Campeonato Carioca. Ele é o artilheiro do Campeonato Carioca. Ele foi ano passado artilheiro da Copa do Brasil. Falta um resto de time, tá ligado? Bendito seja o momento que os dirigentes antigos do Vasco, que fizeram muita cagada, mas bendito seja o momento que eles acertaram pelo menos nessa, de ir lá na Argentina buscar o artilheiro do Belgrano para trazer pro Vasco, que na época tinha 35 anos de idade, assim, tudo certo para dar errado, e acabou que deu certo. Verratti, mais uma vez salvando nós, obrigado Jesus, nós estamos juntos. Na sequência, pessoal, o Vasco quase toma um gol de empate, olha que a bola, o Igor Jesus tinha ali um ângulo meio... Quando não tem Verratti fazendo gol, tem Léo Jardim salvando. Fechado, mas ele tinha uma possibilidade de gol, mas parou no Léo Jardim, que continua salvando a gente, e a zaga do Vasco ela tem seus problemas. Eu acho que o Vasco não foi tão mal entre os zagueiros no jogo contra o Flamengo, que o time todo foi mal, mas a zaga e o ataque acho que foi bem. Hoje tem um problema ali. O Lucas Freitas, ele continua... Agora tô fazendo aqui mais. Naquele jogo foi um gol de pênalti arranjado, querendo ou não. E o outro foi um chute que tava bem que seu chute foi. Dois gols assim que não tem como culpar a zaga, né? Sendo titular, o Maurício Lemos continua tentando pegar ritmo de jogo, daqui a pouco o Neymar vai pegar primeiro que ele, mas, cara, o João Vitor, ele é um bom zagueiro e tal, mas ele tava dando umas brechas hoje pro Igor Jesus, e ele tem também, que nem foi nesse momento aqui, foi bem depois no finalzinho do jogo, mas ele tem que parar de tomar cartão amarelo besta. O João Vitor é um zagueiro de 40 milhões de reais, que, assim, esse preço... E tá falando do jogo que tomou o cartão amarelo por briga. Acho que a essa altura a gente já aceitou que não vale a pena, tá ligado? Mas ele, ano passado, ele tomou uns vermelhos sem pé, sem cabeça, uns bagulho meio sabe, não tem pra que tomar cartão. Aí hoje ele vai lá e toma mais um amarelo, que é importante, que vai tirar ele de jogo, tá ligado? E ele faz isso num lance que ele tava tentando retardar o jogo, nem era tão importante assim, tá ligado? Assim, o João Vitor, ele ainda é bom, mas tem que parar com essas besteiras, porque, sabe, isso vai fazer diferença. Enfim, pessoal, aqui quase gol, mas não acontece, graças a Léo Jardim. Depois, termina o primeiro tempo, e assim, cara, foi um jogo, presta bem atenção nessas aspas, o jogo foi ruim, mas foi bom. É isso. Por que foi ruim? Porque visualmente você olhava, o jogo tava feio, ele tava chato, ele tava funcionando como sonífero, tava um jogo meio merda, tá ligado? Mas ele tava bom em que sentido? No sentido de que o Vasco ele tava bem orientadozinho ali e tal, o Vasco tava fazendo o que tinha que fazer, o jogo tava meio ruim, mas a gente não tava dando tanta brecha. Deu uma aqui, outra ali com o João Vitor, mas nada muito grave. Então assim, era uma partida chata de assistir, se você não torce nem pro Vasco nem pro Botafogo, era pra você tá vendo o Neymar jogar, porque esse jogo não tava valendo a pena, tá ligado? Mas pra gente aqui, o time precisava ganhar pra se manter vivo e se classificar pro mata-mata, e ele tava conseguindo fazer isso. Em números, eram 6 finalizações contra 2, 6 pro Vasco, 2 pro Botafogo, então o Vasco criava mais jogo, posse de bola igualzinho, 50-50, assim, um jogo chato, mas que o Vasco, ele era bem orientado, bem instruído, ele fazia, ele cumpria o que tinha que cumprir, ele cumpria a risca. Agora, durante o intervalo, a gente teve o retorno de quem? Do Ryan, não, o retorno de Maurício Barbieri. Não sei se você viu, talvez você estava vendo o jogo, mas mesmo assim não viu. O que aconteceu? O Ryan falou, não, pô, aquele papo velho de jogador, que inclusive, eu não sei se você também é assim, mas eu não gosto muito de entrevista de jogador, ainda mais essas no meio do jogo. Tem gente que fala que isso aqui atrapalha e tal, mas eu não gosto, porque você não tira nada do atleta. Jogador é viciado em falar e não dizer nada. O que vem aqui o Ryan fala, não, é aquilo lá, a gente tá bem e tal, tem que corrigir alguma coisa, agora é prestar atenção nas instruções do professor Maurício Barbieri. Professor, na verdade, ele não falou Maurício, ele só falou Barbieri. Mas, enfim, ele ressuscitou o Barbieri. Assim, eu acho que o jogador tá tão automático a falar nada com nada, tá tão no tipo assim, não, agradecer a Deus, não que seja um problema, mas tipo assim, primeiramente agradecer a Deus, agora a gente vai ouvir as orientações do professor. Tipo, é toda vez isso que o cara tá chegando a ponto de falar nome de técnico que nem tá mais aqui. O cara tá tão acostumado a falar mais do mesmo que é isso, tá ligado? Parece que assim, eu vou dar um exemplo meio nada a ver, mas tipo assim, tabuada, você não pensa pra falar, tipo, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, tá ligado? Você responde bate pronto, porque já tá gravado o que você tem que dizer. Entrevista de jogador é isso. Cara, o que você diz sobre o jogo de hoje? Graças a Deus, primeiramente, quero agradecer a Deus. A gente fez aí o que precisava fazer. Segundo tempo, ver as orientações do professor. Ele fez isso e numa dessas ele foi lá e puxar um professor Maurício Barbieri. Meu Deus do céu, Deus me livre, tá ligado?
Deus me salve, reclamo do Carille, mas quando Eu lembro não pro sei Barbieri, onde até tá e eu agradeço. não quero saber que não volte pra cá nunca. Enfim, Ryan teve essa gafe aí e tal, mas no segundo tempo o que a gente tem é o Quem foi pior? Pergunta do dia, quem foi pior? Era um bom vídeo pra alguém fazer, se ninguém fez, acho que eu vou fazer. Quem foi pior? Álvaro Pacheco em 4 jogos ou o Barbieri quase num turno inteiro? Fica a questão. Porque ver o Barbieri, quando o Vasco voltou pra Série A, foi demitido, veio um inteirinho com o tempinho, e veio o Ramon Dias, quanto ao início do ano, no início das 4 rodadas. Daí saiu o Ramon Dias, pediu demissão, veio o Rafael Paiva, o Rafael Paiva jogou, tal. Daí veio o Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco voltou a Rafael Paiva, ficou até o finalzinho que veio o Felipe Maestro nos últimos jogos sobre a rodada. E agora tem o Fábio Carille. Qual que foi pior? Responda. Álvaro Pacheco ou Barbieri? Pra mim foi o Barbieri. Por quê? Vou explicar isso no vídeo futuro. Vasco quase fazendo. Enquanto isso, trava. Odeio quando eu falo e parece que o meu canal fica sem travado, porque eu quero travar lá. Tá travado. Um gol de cabeça que passa aqui e para no goleiro John do Botafogo. A gente teve alguma chance aqui, outra chance ali, nada muito grandioso. O segundo tempo, ele começou como terminou o primeiro. Ele começou ruim, ele terminou ruim. O jogo foi bem abaixo, esse jogo foi bem xoxo e nesse momento aqui o Vasco quase fez 2-0, não fez. Se tivesse feito, mudaria tudo, porque se faz o gol aqui, a gente não estaria indo enfrentar o Flamengo agora. Mas a gente vai. Problemático. Deixamos de pegar o Volta Redonda para pegar o Flamengo. A coisa não muda nada. No passado ficou o Nova Iguaçu, sofremos do mesmo jeito. E pra quem não sabe, quando nós enfrentamos o Nova Iguaçu, nos 2 jogos eu fiz react. Antes de começar a reagir o jogo, eu vou fazer isso. Porque eu gostava muito desse negócio que ele faz. Eu falei, vou fazer igual, só que a diferença com esse nome vai ser comentar Vasco. E eu vou reagir ao jogo comentar os lances. Mas eu falei, cara. Porque na época eu travava muito. E agora tá mais de boa, tu tá achando que eu daí tô reagindo no Josão, né? complicou. Aqui o John que fez ela complicar defendeu. E depois, cara, eu até separei essa foto aqui do Paulo Henrique para falar o quão bom e quão bem tá jogando o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, ele tá numa fase que ele falava, o Paulo McLaren. Que na verdade não é nem fase, é dele. Ele é um jogador que às vezes vai fazer uma burrice, porque ele não pensa, ele só corre. Mas se ele corresse e pensasse, ele estaria na Europa, tá ligado? Eu vi um cara falando isso, achei engraçado. Mas ele tem um físico. O Paulo Henrique, ele tem uma imposição. Ele é um cavalo jogando bola. E não no... ele é um cavalo no... como se você estivesse xingando, tá ligado? Pô, você é burro, você é um cavalo. Não, ele é um cavalo de potência. Ele é físico, ele corre que nem um cavalo. 1.500 cavalos. Ele é um absurdo. O Paulo Henrique tá lá brigando. Tem até aqui um momento dele roubando uma bola. Assim, ele cruza na área, na mesma hora ele tá na zaga. Se bobear, ele tá no gol, ele tá no ataque, ele tá em tudo quanto é canto. Ele corre, que é um absurdo muito bom, lateral do Vasco. E ouso dizer que se o Paulo Henrique tivesse jogando o que ele tá jogando no Vasco, se ele tivesse jogando música do Ted Lasso, quem sabe sabe. Em Corinthians, num Flamengo, o pessoal ia estar pedindo a seleção brasileira. Parece um bagulho meio forçado, mas eu acredito sinceramente. Até porque, igual, hoje se fala de Wesley do Flamengo na seleção, e eu até entendo que o Wesley é mais jovem e tal, e por ser mais jovem existe uma expectativa, né, do que comparar com um jogador que é mais velho. Não gostei, Jair. Querem derrubar o Brasil. Mas o mesmo futebol que está sendo apresentado aqui, se fosse no Flamengo ou no Corinthians, eu acho que não é exagero dizer que o pessoal ia estar falando, opa, Dorival tem que estar de olho. É nesse o nível, tá ligado? Bom jogador vai fazer uma cagada ou outra, faz parte e tal, vai ter momento que o pessoal vai pedir o Puma, faz parte do jogo também, mas vem jogando... Quem vai pedir o Puma? Porque agora a pessoa vai falar, não, eu prefiro o Puma. Eu não gosto do Puma. Muito bem. Agora, senhores... Não é que eu não gosto, é que ele faz muito lance nada a ver e tal. E também, cara, quando o Puma entra, eu lembrei, me voltou o trauma da 4-3-3 do passado. Que quando o Vasco não tinha elenco, era Emerson Rodrigues, Puma e Berrete, cara. Senhores, o Paulinho, que eu falei no começo do vídeo, que eu pedi, cara, eu colocaria, né? Eu disse que eu
colocaria como titular, ele entra no segundo tempo, ele toma um cartão amarelo besta e ele não vai poder jogar contra o Flamengo porque ele tá suspenso agora, tá ligado? Fui burro nessa aqui, o Paulinho, tá? Assim, numa dessa ele poderia até ter tomado vermelho, gosto do jogador, eu acho que, cara, a gente tem que buscar o futebol do Paulinho de novo, porque fez muita falta no passado e tem um porquê ter feito muita falta, porque ele é bom e porque é raro achar jogador assim. A gente agora tem e meio que o cara, ele não tá usando muito. É claro que todo treinador meio que apaixona com o jogador e exclui outro, tá ligado? O problema, vou mandar uma real. O Vasco poderia ter usado o Paulinho no passado. Ano passado não precisava do Paulinho, querendo ou não. Só que ele tá machucado. Esse ano, o Carille já foi testando outros caras, foi total. Ele falou bem pra saber assim: esse cara já me deu confiança, que eu acho que era o Tietê. O Tietê já tá na minha confiança, já sei como é que ele joga. Eu não vou colocar o Paulinho, porque o Paulinho eu sei como é que ele. Ele tá voltando agora. Vai estar voltando de lesão, não sei, mas. Não, tá. Ainda tal, mas ainda prefiro o Tietchan porque eu sei do jeito que ele joga, mas eu confio no Tietchan. Tipo isso, eu acho. O problema é que excluir um que é muito importante, que finalmente voltou a jogar bola, finalmente deixou de estar machucado, é meio problemático. Enfim, pessoal, no mais, o que a gente tem? A gente tem aqui um lance no final do Cuiabano, obrigado Cuiabano, cometeu o pênalti e deixou de fazer esse gol. É nós Cuiabano, tamo junto. O Cuiabano, ele perde aqui essa oportunidade, o Vasco poderia... A última vez que alguém perdeu tanto lance assim foi o Atlético Paranaense e o Canóbio. Quando o Vasco temos 3 jogos seguidos contra o Atlético Paranaense. Foi 2 foi Brasileirão, acho que foi Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil. Daí o Atlético Paranaense foi rebaixado. Será que o Botafogo vai ser rebaixado? Eu acho que o Botafogo vai ser rebaixado. Tá guardado aqui. E quem conta com cuidado, deixa o like. No final do ano, você talvez vai falar: nossa, ele pode prever o futuro. Pode ver. Poderia ter ido para Taça Rio. Eu já ia falar Copa do Brasil. O Vasco poderia ter ido para Taça Rio, isso seria jogar mal, né? Cair na tabela. Cara, assim, o time não é exemplar. O Vasco, ele consegue a classificação, que bom que conseguiu. O Campeonato Carioca não vale muita coisa, na verdade, financeiramente ele não vale nada, mas que bom que conseguiu a classificação, tá ligado? Antes de se classificar do que rodar e ir para Taça Rio, mas não tem muito elogio para ser feito, não. Tem um jogador aqui, tem um jogador ali, o Léo Jardim, o Verrete, o Paulo Henrique, fulano, Beltrano, e tem muita crítica também. O Vasco aqui estava exposto, contou mais com a sorte do que com o juízo e com a competência. Falando em jogador... O que eu vou colocar só no jogo tá escrito. Se fosse... abaixo, cara, é ruim para mim falar. Cara, querendo ou não, é difícil, porque vai ter muita sorte. Só que tem jogo que o Vasco não tá com essa sorte. E eles pensam que vai dar tudo certo e tal. De vai lá ser um gol, porque tu dá cara de bosta, de ato mesmo, um gol que nem fazemos. Me dói dizer, mas vamos entrar nos comentários difíceis. O Coutinho faz mais uma partida bem apagado. Teve um momento no primeiro tempo que ele até se revoltou ali, que ele se posicionou para receber o passe de volta e não deram um passe nele. Tem horas que parece que, tipo assim... Pode ser que ia ser 2-0 pro Vasco, do Verrete e do Coutinho. Ele tá vendo o jogo de uma forma e o resto do time não tá acompanhando, tá ligado? Mas no geral se espera mais do Coutinho. É claro que a gente ainda tá dando tempo ao tempo, mas cada jogo que passa, a paciência vai se passando também, ela vai ficando pra trás e é muito pouco, tá ligado? Termina o jogo quando você vê que ele chegou aquele momento clássico que todo jogo tem, que é a saída do Coutinho pra entrada do Paê, e aí você para e pensa, cara, o que o Coutinho entregou aqui hoje? Ele deu um passe pro Piton dentro da área, que acabou não sendo gol. Tipo assim, entregou muito pouco. A gente vive pela expectativa do Coutinho jogar um pouquinho mais. Tá muito pouco, tá ligado? Isso aqui é pouco demais pra quem tem o nome que tem. E claro, eu não espero que ele jogue no auge dele, tá ligado? Se ele tivesse no auge, ele não estaria no Vasco. Mas tá pouco demais. Agora, gente, se esse comentário do Coutinho já é meio difícil pra gente, torcedor, eu vou pra um pior ainda. O Vasco se classifica em quarto e aí ele pega o primeiro, enquanto o segundo pega o terceiro. Gente, o normal, o provável é a gente ser eliminado pro Flamengo. É claro que não é legal falar isso, tá ligado? Enquanto torcedor, mas enquanto, sabe, quem faz vídeo aqui dando a minha opinião, a verdade é essa. Então, assim, tirando completamente o clubismo de lado, o Vasco, no normal, no comum, ele cai pro Flamengo. O time do Flamengo é muito melhor, é muito mais bem treinado. O Flamengo ontem jogou contra o Maricá, e claro, é o Maricá, mas assim, parecia time amador. O Flamengo comeu o Maricá, o Flamengo tá, tipo, realmente... E o Maricá não deu pra nada. Somos líder agora. A gente num patamar de futebol acima, tá ligado? Não é absurdo dizer. O problema é só o seguinte: o que eu cobro do Vasco? Ser eliminado, tudo bem, acontece. Agora, se... É que eu vou até forçar que vai falar ser eliminado sem fazer nada, sem querer jogar.
puder não passar vergonha nessa ida e volta, tudo bem. Porque assim, você Isso mesmo, tem que jogar com raça. Porra. Nossa. ser eliminado ali, Não, jogo, cara, nem vi, nem sei se marcando, não. Vou deixar falando do Voyar. Meu essas de saber data. sabe, na bacia das almas, quase deu, mas não deu. Acontece, a gente não vai ficar aqui rasgando os cabelos e falando, todo mundo tem que ser demitido, aquela coisa toda. Agora, se passar vergonha, aí não, aí não dá, tá ligado? E eu tô, assim, a gente vai agora para a reta final do Campeonato Carioca. A minha primeira impressão com o Carille no Campeonato Carioca, que normalmente serve para iludir, a minha impressão com o Carille no começo do ano não tá muito legal. Eu não tô gostando muito do futebol que eu tô vendo. E, como eu falei, eu dou o critério ainda de. Eu tenho a paciência, a gente foi eliminado pro Flamengo. Se for uma eliminação normal, tudo bem. Eliminação vexatória, aí eu já vou começar com os papinhos de Carille deve continuar. Enfim, é sempre um Não sei, cara. grande problema, porque O problema é que não tem ninguém pra contratar. Eu acho que não tem. Talvez tenha e tal, mas sei lá, cara. Chega um ponto que beleza, a Carilha é tudo e tal, mas é ruim. Eu também não gosto dele, querendo ou não. Eu acho que falar, não pode xingar o Carilha. Eu não gosto dele também, querendo ou não. Não tem como, né, cara? É um cara que eu não sei. Só não saiu porque não tem ninguém pra contratar, praticamente. quem é que vem no lugar dele? Não sei, o Vasco não tem muito dinheiro e tal, aquela coisa toda, mas, sinceramente, o normal seria a gente cair. Agora, e se não cairmos? E se a gente não cair, não for humilhado? E se a gente, na verdade, passar? Legal, parabéns pra todo mundo. E aí, vamos atrás do título do Carioca. O Carioca, a verdade é que ele valeria muito pro Vasco, tipo assim, eliminando o Flamengo, por exemplo, elimina o Flamengo e ganha do Fluminense na final, seria um campeonato carioca que o peso do Carioca por si só, ele é baixo, tá ligado? Mas seria importante pro Vasco para levantar a moral do time, para dar confiança pros jogadores, para dar até um pouco de confiança. O aplicativo que jogou vai ser às 10h30. Eu acho que tá errado. Acho que eu não consigo e tal, mas cara, esse jogo foi às 10h30, eu fico louco. Até pesquisar no Google. Pro técnico também, para ele ter um respaldo maior ali de poder tentar uma coisa ou outra, seria um campeonato que ganha essa importância pro Vasco, tá ligado? Essa importância contextual, digamos assim. Enfim, mas o normal, pelo menos na minha opinião, é nós rodar pros caras. Eu só espero que não seja uma forma muito feia. Você concorda comigo? Você acha que é meio errado eu falar isso? Comenta aqui embaixo, justifica o porquê. Vou fazer igual escola, tá ligado? Justifica o porquê da sua resposta. Fala aqui, é nóis, tamo junto. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui. Valeu. Tô pensando aqui, galera, foi mal. Eu sempre faço isso daqui de colocar uma página, porque depois eu já posto direto. Daí, cadê boa? Só tirar isso daqui. Nossa, saiu tudo. Depois arrumo. Mas galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Só aqui. Caramba, 27 minutos. Orra. Valeu, falhou e fui!